Você falou do problema de comunicação que o governo tem, talvez a esquerda toda tenha, né? E não só no Brasil. No mundo a gente vê essa dificuldade onde a extrema-direita avança utilizando o meio digital, a esquerda tem muita dificuldade para responder. Você acha que esse é o principal desafio? Porque como a esquerda vai poder fazer uma comunicação por meio das redes sociais de uma forma direta, mas sem rebaixar o nível político, né? Sem entrar nessa mesma gramática que a extrema-direita utiliza, Eric? Então, essa eu acho que é uma das grandes discussões que a esquerda, principalmente no campo da comunicação, tem enfrentado nos últimos anos. Porque tem uma percepção generalizada de que o pensamento conservador, de que a extrema-direita tem tomado posse dos espaços online, que eram antes considerados os espaços que iriam permitir uma emergência mais decidida do pensamento progressista, liberal. O que a gente está vendo hoje é exatamente o contrário disso. Então, fenômenos como o Brasil Paralelo, aqui no Brasil, ou Daily Wire, que é o equivalente americano, serviços de streaming que oferecem conteúdo especificamente para públicos conservadores, são uma demonstração clara de que os conservadores estão dominando os espaços online. Estrategicamente, eles têm sabido se comunicar e conquistar esses espaços. E a esquerda parece ainda, o campo progressista parece ainda um pouco perdido nessa batalha. Eu acho que talvez o que tenha acontecido é que a gente não se deu conta, a esquerda tem uma tradição iluminista que não leva em consideração, me parece suficientemente, essa dimensão da cultura contemporânea, que é o imaginário, que é o espetáculo, e perdeu um pouco, digamos assim, o carro da história, né? Acho que é um campo que a gente tem que batalhar muito aí para conseguir recuperar o espaço que foi tomado pelo pensamento conservador. A gente sempre conversa aqui, Eric, eu muitas vezes tenho esse papo até na CNN também, a gente fala sobre as mitologias do Raul Girardet, que você mesmo é um estudioso do Raul Girardet e menciona as 4 mitologias, e me parece que a mais utilizada das 4 é o mito da teoria do complô, está sempre presente. E ultimamente aqui no Brasil, na Argentina, nos países onde a extrema-direita é mais forte, isso tem ficado muito, mas muito, muito claro. Ontem a gente assistiu à prisão de um dos, diria, teóricos contemporâneos, eu estou usando um termo bastante, um eufemismo, que eu queria dizer, que foi o Steve Bannon. O Steve Bannon que vai ficar 4 meses na prisão. Como é que você acha que como que você acha que o setor progressista está enfrentando essa mitologia que o Raul Girardet chama de teoria da conspiração, que é tão bem usada pela extrema-direita? Na verdade, sim, me parece que a teoria da conspiração é um dado do imaginário político contemporâneo que atravessa todos os campos. Existe também no campo da esquerda, mas me parece que, como todos os outros fenômenos que têm a ver com comunicação, particularmente digital, online, ele aparece muito mais no campo da direita. Então, se a gente for fazer um inventário das inúmeras teorias conspiratórias, né, no Brasil ou em nível global, a gente vê que praticamente todo mês tem uma teoria conspiratória diferente. Então, a gente já teve Ratanabá, a gente já teve o Foro de São Paulo, a gente já teve a conspiração das vacinas, a conspiração da pandemia do Covid. E, na verdade, o que eu acho que ninguém se dá conta é do potencial criativo que as teorias da conspiração oferecem a esse público. Ou seja, é uma demonstração da potência do imaginário na vida social. Claro, não é interessante que a gente venha aqui dizer vamos trabalhar com outras teorias da conspiração para combater as teorias da direita. Não. O que me parece que é preciso é fazer um trabalho de conscientização que passe por essa dimensão da importância da imagem. Então, campanhas de informação que sejam baseadas unicamente, por exemplo, em confrontações textuais, eu acho que já não funcionam mais. Eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais a usar a imagem e o imaginário, os elementos e as ferramentas do imaginário para combater esse tipo de construção mental, porque ele serve como força de sustentação para a ideologia política. Então, o sujeito que adota uma determinada postura ideológica, essas teorias conspiratórias fazem parte da visão de mundo dele e ajudam ele a justificar essa escolha ideológica, essa visão. Ou seja, tem uma força aí gigantesca que a gente precisa combater um pouco dentro do mesmo plano, não só no âmbito do discurso racional e lógico, mas também um pouco
no plano da imagem e do imaginário. Quais são essas ferramentas de comunicação, Eric? Eu acho que a memética é uma delas, né? Sem dúvida, talvez a principal. E acho que a memética é um campo no qual a cultura brasileira sempre se destacou. Acho que a presença nos espaços online é importante e a gente percebe também com clareza como o pensamento progressista tem ocupado pouco esse espaço. Vocês veem, por exemplo, na rede social, que foi criada, aliás, por um associado do Bannon, né, a Getter, nos Estados Unidos, hoje o Brasil compõe o segundo contingente de participantes, né, uma rede ultraconservadora. Então, os americanos são o primeiro público que está lá e os brasileiros já são o segundo. Isso mostra a força do pensamento conservador nos espaços online. Então, me parece que as ferramentas, as estratégias, passam por essa preocupação em a gente reconquistar esse campo do território digital que foi perdido e a construção de discursos que lancem mão dessas ferramentas, como a memética. Quando eu falo da memética, eu não falo só nas imagens engraçadas, com texto, mas eu falo na lógica memética que atravessa todas as tecnologias digitais, que é uma lógica da imediatez, da rapidez, da condensação semântica, né? Se a gente consegue, por exemplo, criar campanhas, se a gente consegue criar instrumentos de comunicação baseados em alguns desses princípios, eu acho que é um começo interessante para se pensar em ferramentas para contra-atacar esses discursos reacionários ultraconservadores. Agora, além dessa elaboração de estratégias em que a extrema-direita está inegavelmente na frente da esquerda e do resto do campo político, nós temos também a própria natureza das plataformas de conteúdo que, pelos algoritmos, né, diversos estudos demonstram isso, favorecem o discurso do ódio, favorecem a disseminação de fake news, porque isso costuma trazer audiência, né? Teorias da conspiração, quando a gente vê ali no YouTube, é algo impressionante, né? Alguns absurdos e às vezes, né, é a curiosidade humana. Até você mesmo fica tentado a ver aqui, nossa, mas que absurdo é esse? O que será que a pessoa está explicando? Então, as próprias plataformas têm essa responsabilidade e nós vemos em alguns outros países que não o Brasil, que elas acabam assumindo alguns compromissos, principalmente durante períodos eleitorais, para conter esse tipo de divulgação de conteúdo falso. Aqui no Brasil também elas precisam ser cobradas em relação a isso, Eric, porque, por enquanto, e em relação, principalmente quando a gente vê ali o que acontece nos outros países, a preocupação deles é quase zero. Vocês veem, por exemplo, o que aconteceu com plataformas como o Twitter, que depois que foi adquirido pelo Elon Musk, começou a propagar aquele princípio que está lá, férreo, né, na Constituição americana, da liberdade absoluta de expressão. Mas esse princípio, de fato, ele embute uma série de perigos. A gente sabe, por exemplo, que hoje as mídias sociais são um ambiente perfeito para a difusão de fake news. Tá? E a gente tem aí vários órgãos que vão, por exemplo, pesquisar e identificar fake news, né, no ambiente digital, mas isso ainda não é um trabalho suficiente. O que me parece que está acontecendo é que as plataformas hoje estão cada vez mais resistentes a remover conteúdos, tá, perigosos ou de fake news dos seus espaços do que no passado. Me parece que está havendo um movimento aí, e a gente vê isso, por exemplo, acontecer com o laboratório da UFRJ, que recentemente tem sofrido uma série de ataques, particularmente em relação à plataforma do Facebook, na qual eles identificaram uma série de conteúdos, propagandas enganosas, discurso de ódio e tal, e a gente observa uma resistência cada vez maior, me parece, dessas plataformas à remoção desse tipo de conteúdos. Eu acho que isso é uma tendência que tem a ver com, aconteceu no Twitter, me parece que vai acontecer com o Facebook, e isso, sem dúvida, é um perigo, mas isso diz respeito também a esse aspecto internacional da comunicação online, que é menos do global do que a gente imagina, porque os Estados Unidos é o centro, é o nó principal desses instrumentos de comunicação, dessas plataformas digitais. Ou seja, eles têm o poder de determinar agendas, de especificar mensagens, ideologias, né? E a gente está numa posição ainda bastante subalterna em relação a isso, apesar da imensa participação do Brasil nos espaços digitais. A gente sempre, todas as pesquisas já desde os anos 90 mostram como o Brasil
é um país que explora com bastante intensidade a curiosidade, né, do público brasileiro em relação aos espaços online, às plataformas digitais.